Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Eu espero que sim. Então, estamos indo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e eu quero agradecer a sua companhia aqui em nosso canal. Amém? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Nós estamos na quinta lição desse primeiro trimestre de 2024. É um momento muito importante. Estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical. Essa revista que veio de encontro à família. Uma lição muito importante, comentários muito importantes para a sustentação familiar e a base da família através dos estudos da Palavra de Deus. A família encontra base. E essa revista foi escrita pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Este servo de Deus tirou essas preciosas lições do seu livro que leva o título, aqui atrás, Famílias Saudáveis e Sólidas. Ele serve a Deus lá na sede nacional de Madureira. É um servo de Deus, abençoado, articulista, conferencista da família, um homem gabaritado para escrever este material. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Abra aí a sua revista ou simplesmente nos acompanhe nesse estudo. Será um comentário meu em cima dessa exposição, que leva o nome de A Importância da Família para a Sociedade. É a lição de número 5, ok? Quem não me conhece, meu nome está aí, Hermes Antônio, pastor Hermes Antônio, sou aqui de Palmas, no estado do Tocantins. Sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom, que é presidida pelo meu xará, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Ezi Batista. Amém? Então vamos lá. Texto áureo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2:15 é uma passagem bem conhecida. Verdade aplicada. A família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e uma sociedade equilibrada. Então, veja aí a importância da família para a sociedade. Não é à toa que a família vem sofrendo ataques fulminantes ao longo desses últimos séculos, por que não dizer de 2010 para cá. A fúria do inimigo, Satanás, em direção às famílias, tem sido muito grande. A partir do legislativo e alcançaram também escolas, o meio educacional e, por fim, o judiciário. Então, os ataques vêm de todos os lados em cima da família tradicional, a fim de desmotivar, a fim de causar uma destruição e um desequilíbrio na sociedade, pois a família é a base da sociedade. Não tem outro jeito para que a sociedade se mantenha em pé se a família não for a sua base. Pois a partir dela é que surgem os cidadãos, a partir da família é que surgem profissionais, a partir da família é que surge a ordem e o equilíbrio social em qualquer nação, em qualquer povo. Pois bem, os objetivos da lição são três objetivos, Explicar, expor e mostrar. Explicar que a família traz bem para a sociedade. Expor que muitos vivem em crise por não ter uma família. Mostrar que a família cuida da saúde de seus membros, tá? Então, esses três objetivos, irmãos, bem sabem que nós não negociamos esses três objetivos. Por quê? Porque senão a lição não vai alcançar o seu objetivo que foi proposto, e é explicar, expor e mostrar. Amém? O texto de referência eu não vou nele, nós vamos direto para o nosso ponto de partida. A família é a origem e o alicerce da sociedade.
Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação, proteção de seus membros desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e assistência aos idosos. Pois bem, veja só, vamos passar aqui, a importância da família para a sociedade. Nunca iremos mostrar a família sozinha, sem sua razão de ser, que é Deus. A família sempre andou junto à igreja de Jesus, e a igreja sempre andou junto à família. Uma união vive isolada da outra. Uma não vive isolada da outra. Uma é dependente da outra. As duas cumprem os seus papéis agregadores, pois a família tem esse papel de fazer com que igreja ande junto com ela. Igreja é formada por família. As duas se completam. E a família não pode ou não deve estar desagregada de uma igreja. A importância da família para a sociedade é de um completo bem-estar juntamente com a igreja. Por quê? Ambas trabalham o social e também o espiritual. Você pode observar que uma cidade onde tem um maior número de igrejas não é regra, tende a ser uma cidade mais ordeira, uma cidade próspera. Isso porque a igreja e a família atraem as bênçãos de Deus. Nós precisamos entender o seguinte, cada um de nós, que a família ela precisa estar estruturada em Cristo Jesus. Uma família não pode viver sem Deus. Uma família não pode ser formada sem Deus. É bem verdade que muitos se unem em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não foi Deus que uniu e logo dão muito trabalho para uma separação. Contudo, aqueles que temem ao Senhor, que andam e procuram estar nos seus caminhos, eles se formam família debaixo da bênção de Deus. Eu falei em outras lições a respeito do amaziamento, ou seja, do agregamento para moradia de duas pessoas sem um compromisso. Também falei a respeito do casamento desconfiado, sem compromisso. Isso não é casamento. É, no máximo, uma sociedade de duas pessoas que se uniram para tentar uma aventura, mas casamento não é. Por quê? Porque o casamento ele tem que ter uma base, e a base do casamento é formada em Cristo Jesus. E nisso a igreja auxilia seus membros a ter uma base, um firmamento na igreja. A partir da igreja, as famílias e as famílias na igreja e a igreja com as famílias formam uma parceria imbatível para combater o pecado e a corrupção. Aqui no tópico 1.1 diz, porque foi o próprio Deus quem criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais, ou seja, o matrimônio é digno de honra entre todas as demais instituições. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Não ignore o poder das famílias, não ignore o poder do casamento, não ignore o poder da união baseada em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. A sociedade é agraciada com uma família disciplinada. A sociedade agraciada com uma família disciplinada. Aqui eu já li esse texto, está aqui no segundo parágrafo. Para a procriação e perpetuação da raça, tá? Gênesis 1, 27 a 28. A forma e a fórmula foram dadas para a socialização do homem. Veio Eva, pois não era bom o homem estar só. Ou seja, quando Deus formou Adão e Eva e Adão, porque ambos são uma só carne, mas um tem um propósito com o outro, foi para quê?
Primeiro para a socialização, depois para a procriação e depois para a formação dessa união, formar uma família. A família ela tem uma finalidade e uma das finalidades iniciais dela é a socialização no lar, é a companhia do homem com a mulher, da mulher para com o homem e dos filhos que logo chegam para a formação dessa família. E essa família, ela, quando é uma família disciplinada, ela é uma família abençoada. E o que seria uma família disciplinada? Uma família disciplinada é uma família que teme primeiramente a Deus, é uma família que procura com os seus respectivos membros andar nos caminhos do Senhor, é uma família que entende o seu propósito enquanto união, formação. É uma família que vence os obstáculos da vida porque entende qual é o seu propósito. O propósito da família foi estabelecido por Deus. E a família disciplinada, ela procura andar naquilo que Deus estabeleceu para ela. E a família disciplinada, ela é uma bênção para toda a sociedade. Por quê? Porque ela não vai trazer problemas de ordem social, ela não vai trazer problemas como furto, roubo, assassinato e coisas desse tipo. Uma família estruturada, uma família equilibrada, é uma família que traz bênção para a sociedade. Você pode observar que quase não se vê famílias que são disciplinadas, abençoadas, firmadas na rocha, famílias em delegacias, famílias em conflitos familiares, famílias em debates internos na justiça. Por que você não vê isso? Porque é uma família que tem um propósito, ela entendeu qual é o seu propósito. E toda pessoa que for formar uma família, ela deve primeiramente procurar entender qual é o propósito pelo qual ela está formando essa família. O que ela quer com essa família? Por quê? Porque os embates, as lutas virão. Os embates externos e internos. Os externos da sociedade, da cobrança, da tentativa do mundo fazer com que o homem seja igual ao mundo, o homem de Deus seja igual ao homem do mundo, a mulher de Deus seja igual à mulher do mundo. E esse embate, em algum lugar, ele vai alcançar um dos membros da família. Ou vai alcançar a mulher ou o marido, o homem. Ambos serão bombardeados pelas coisas desse mundo. Mas quando eu entendo qual é o meu propósito, nada disso me afeta ou me atrapalha. Nada disso vai desestruturar a minha casa, pois a minha casa está firmada na rocha. Então, pessoas que estão e que formam família, entendem qual é o seu propósito, elas tendem a ter sucesso na sua formação familiar, porque ela não vai se abater com os embates externos e nem com os embates internos, porque é inevitável os embates internos, é inevitável os problemas familiares. De alguma maneira virá, de alguma maneira você vai desentender da sua esposa, de alguma maneira ela vai ficar contrariada com você e sucessivamente. Também vem a chegada dos filhos. Criar filhos não é uma tarefa muito fácil. Criar filhos é uma tarefa muito difícil. Contudo, quando você entende qual seja o seu propósito pelo qual você formou uma família, você vai entender
e cada embate é um aprendizado para a sua formação, como pai ou como mãe. Amém? Então vamos andando. Vamos aqui 1.2. Alguns aspectos que evidenciam a importância da família para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade. Está em 1 Coríntios 7:2, onde Paulo fala a respeito da necessidade do casamento. Para a igreja, lares sadios, fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, atender a necessidade afetiva do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção e presença e reconhecimento. Claro que sim. Esses aspectos evidenciam a importância da família, e a família tem essas e muitas outras importâncias. Contudo, essas são as basilares, primeiramente para a sociedade, para evitar a degradação moral. Mas observe que eu falei na minha última aula a respeito dos casamentos em 2023 e dos divórcios em 2023. Foram 814 mil casamentos no Brasil oficializados contra 1 milhão de divórcios no Brasil. Parece que muitas pessoas estão desacreditando do casamento. Mas eu quero abrir aqui um parênteses e dizer: devemos observar como foram feitos esses casamentos que foram desfeitos. Dá aproximadamente 200 e poucos mil casamentos em diferença aos divórcios. Pois é fundamental, como eu falei no tópico passado, a saber o propósito pelo qual você está formando uma família. Quando você não sabe o propósito pelo qual você está formando uma família, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma degradação moral. Como, por exemplo, homens que casam e querem levar a vida de solteiro. Mulheres que casam e querem viver vida de solteiro. Não é permitido. Ainda que seja um jovem, uma moça, um rapaz que casou com uns 20 e poucos anos, mas devemos ter postura e compromisso de homem e de mulher casada. Não dá para você ser casado e levar a vida de solteiro. Não cola. A vida de casado é uma e meu comportamento como homem casado é outro, como mulher casada é outro. Eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho um compromisso com uma família que eu estou formando. E muitos casamentos não dão certo logo nos seus primeiros 2, 3 anos, é porque muitos não querem se libertar da vida passada, da vida breguesa, e ter o compromisso do casamento. O compromisso do casamento. Aí acontece o quê? A degradação. Primeiramente vem o adultério, vem a fornicação, vem o adultério, vem um excesso na internet, vem sites inadequados para um homem ou uma mulher de compromisso com outra pessoa e, sobretudo, com Deus. Aí vem horas e horas na internet que desclassificam o relacionamento, porque Deus criou ambos para um relacionamento, né? E depois para a igreja. Olha, lares sadios, igrejas fortes. Igrejas fracas, famílias problemáticas. Igreja que tem muitas famílias problemáticas são igrejas fracas, porque a igreja é feita de famílias. E a igreja tem o papel de orientar e ensinar enquanto família e enquanto pessoa. Enquanto família, nos encontros de casais, nos retiros, em momentos adequados para casais, para tratar de assuntos importantes e inerentes ao casamento. Eu fico muito triste com o encontro de casal que vai falar de sexo. E só fala de sexo o tempo todo.
como se todo mundo estivesse morrendo por sexo. E não é verdade. Por quê? Na medida que você vai vivendo, outras necessidades também vão surgindo. Logo, no princípio do casamento, é notório que o sexo é um assunto popular entre o casal. Mas depois vem os filhos. Depois os filhos crescem. Vem a preocupação com os filhos. O casamento não é feito só de sexo e filhos. É feito de finanças. É feito de dinheiro. Dinheiro causa problema dentro de casa. Dinheiro traz paz, mas traz também tormenta dentro de casa. Vem um problema de saúde, vem um problema com os parentes e por aí vai. Eu acredito que a igreja precisa tomar posicionamento em relação às famílias e ensiná-las. E ensinar também nos cultos de ensinos, de doutrina da palavra, a cada um ao arrependimento, pois o ensino do arrependimento, ele não está em desuso e nem deve ser cafona. Pelo contrário, é um assunto atualíssimo. O arrependimento. No arrependimento, nós trabalhamos algumas doutrinas da igreja e da palavra de Deus, como a mortificação da carne, subjugar o eu, e por aí vai. Agora, quando uma igreja não ensina a palavra, ela não tem o direito de exigir famílias fortes. Não, ela não tem condição. Por quê? Porque é uma igreja fraca. Igreja que não ensina a palavra de Deus é uma igreja fraca, de famílias fracas. E no último parágrafo, para atender às necessidades do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade e amor. Ora, quem casa quer companhia, quem casa quer unidade, quem casa quer reconhecimento, presença, quer amor, quer carinho, quer companheirismo. E essas coisas, quando bem trabalhadas em nossas vidas, na medida dos fechamentos de ciclos que nós vivemos, elas vão aparecendo naturalmente em nossa vida. Naturalmente. E cada casal tem seu ciclo. E cada ciclo vai sendo fechado. Um ciclo de 7 anos, fecha-se um ciclo, começa outro ciclo. E assim sucessivamente. Para quê? Para que o casal tenha firmeza, fortaleza. Amém? Vamos andando. Vamos andando que a bênção é grande. Vivendo em crise por não ter uma família. Deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui. 1.2. Muito bem. Vivendo em crise por não ter uma família. Quem tem uma casa não quer dizer que tenha um lar. Lá é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. No entanto, entendemos que, se a casa estiver edificada na rocha, ela se transforma em um lar feliz. Está aí o Salmo 127. Vamos ver o que diz o Salmo 127, versículo 1. Eu vou usar aqui a Bíblia King James, não é a King James, não. É a King James, tá? Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127 diz o seguinte. Versículo 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será montar guarda. Ele está falando na outra linguagem que quem edifica a casa é o Senhor. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Ou seja, para a edificação de um lar,
é necessário a presença de Deus. A família, ela precisa da presença de Deus dentro de casa, para que ela seja transformada em um lar. Em um lar existe problemas, existe dificuldades, existe tempestade, existe. E qual é a diferença de um lar para uma casa? A diferença é muito básica, é muito notória. É que em todas essas coisas que eu falei, a família, quando ela tem a presença de Deus, ela se transforma em um lar e ela passa pelas lutas, pelas tempestades, pelas crises unida. E o ambiente de uma família, de um ambiente familiar, ele é um ambiente de paz, um ambiente desejável, um ambiente agradável. Por quê? Coisa boa, eu acho muito bom, quando eu estou no meu trabalho, que chega a hora de eu ir embora, e eu digo, eu vou para minha casa, eu irei para minha caminha, eu vou comer a minha jantinha que minha esposa fez para mim. Eu estou indo para minha casa. E é muito bom, é muito gostoso ao final do dia você ter um lugar para ir, saber que ali tem pessoas que lhe amam e que lhe aguardam. Pessoas que estão ali esperando pela sua presença. Essa é a diferença de um lar. Em muitas casas, quando o pai ou a mãe chega, ou um ente da casa chega, alguns dizem, meu Deus, já chegou a luta, já chegou a contenda, já chegou a tribulação. Mas quem tem um lar é diferente. E Jesus gostava de lar. Jesus gostava de casas, de família. Vamos ver o que diz Mateus 7:24. Mateus 7:24. Veja só como é interessante aqui. Mateus 7:24. 5, 6, 7:24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então Jesus fala, e em diversos momentos ele fala a respeito da família, da casa, da composição, aonde fazer, como fazer, de que jeito a casa permanece em pé. E aqui nesse versículo, nessa parábola, ele diz que quem constrói sua casa sobre a rocha, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, a enchente, e ela permanece. A família que tem Cristo dentro de casa, ela vence as crises familiares e o ambiente é agradável. Vamos andando. A família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crise, os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, que saiam das situações mais fortalecidos e que tenham resiliência para se levantar e dar a volta por cima. Resiliência é a capacidade de aguentar situações muito adversas e voltar ao seu estado original. Como, por exemplo, uma panela que pega uma temperatura muito alta e depois ela volta ao seu estado normal. Como um cacho de arroz plantado ali e ele se curva até topar no chão. E quando é colhido, volta ao normal. Resiliência é a capacidade de passar por intempéries, lutas, provações e sair dali e voltar ao seu estado original, que é o estado de paz e de amor. A família ajuda a vencer as crises na sociedade.
Quando você vê uma família desajustada, ela tem filhos desequilibrados e problemáticos. Os componentes dessa família são pessoas frágeis socialmente, pessoas que são vulneráveis socialmente. Por quê? Porque lhes falta o alicerce, a rocha, o Cristo dentro dela. Então, aqui no tópico 2.2, ele diz o seguinte: todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e recobrar facilmente, adaptando-se à má sorte ou à má fase, ou às mudanças inesperadas. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crise. Lembra do filho pródigo? Ele largou e abandonou a sua família, mas em determinado momento ele lembra da sua casa. Ele lembra do aconchego da família, do que ele tinha lá. Da mesma forma, somos nós que precisamos entender que as crises vêm e que na crise não é motivo de eu pular do barco. Na crise não é momento de eu pular fora, de eu procurar um outro caminho, largar a esposa, abandonar os filhos, amaldiçoar os filhos. Não. É na crise que a família se fortalece e se torna enrijecida diante das dificuldades. A família cria resiliência na dificuldade. E a dificuldade ela vem para fortalecer esta família. Amém? Vamos lá. Quem vive com as pessoas que ama melhora a qualidade de vida. Lógico. Viver com a pessoa que você ama, a sua qualidade de vida é melhor. Eclesiastes 9:9 diz que goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 é o Salmo da família. Mostra a felicidade no lar. O conceito de qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como bem-estar físico, mental, psicológico, emocional. Quanto aos seus relacionamentos sociais, principalmente com a família e com os amigos. Então veja só, o conceito de qualidade de vida ele é abrangente, pois a qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como bem-estar físico, mental, psicológico, social e emocional. Uma casa que é um lar, ela oferece essas coisas. Um lar oferece condições básicas. Um lar que está em crise, que pode acabar ali a cesta básica, pode acabar o arroz, o feijão, mas uma casa onde tem um homem e uma mulher que estão firmados na rocha, que creem em Cristo, que lutam para manter-se junto e a sua família, mesmo nos momentos de crise social, tipo desemprego ou falta de recursos, eles criam a mulher, que é um ser criativo, ela cria mecanismo para vencer aquela barreira. Eu me lembro que nós, lá no interior do Nordeste, em momentos muito difíceis de crise financeira, nós somos 10 irmãos, nossa mãe dividia o pouco que tinha para cada um, para que todos pudessem matar a fome. E ensinava que todos tinham que permanecer unidos. Não foi fácil, foi difícil, mas o que nos manteve unidos foi o amor de Deus e o amor de uma mulher dedicada à sua família. Nos momentos de crise financeira, não é momento de você sair da sua casa e deixar sua família, seu esposo, ir para a casa dos seus pais. Não é assim que funciona. É no momento de crise que a família cria resiliência. É na escassez, quando a geladeira está vazia.
É momento da família estar unida e buscar em Deus força. Eu estou lembrando aqui de uma passagem, o Espírito Santo me faz lembrar do livro de... Deixa eu ver aqui. De Ruth, aonde uma família sai da sua terra e vai para outra terra. E lá nessa terra, essa família se perde completamente. Essa família, ela morreu nas terras de Moabe. Veja só o que diz aqui. Ruth, no tempo em que os juízes governavam sobre Israel, veio grande escassez de alimento em toda a terra. Por este motivo, um certo homem chamado Bet-Lehem, homem da cidade de Belém de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos algum tempo nas terras de Moabe. E esse homem se chamava Elimeleque. Elimeleque e sua mulher Noemi, e Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. E algum tempo passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos. E logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth, permaneceram nessa terra por 11 anos. E aconteceu que Malom e Quilion morreram. Essa família, ela foi desfeita porque ela não permaneceu no lugar que era para permanecer. Ela não suportou a prova no lugar que eram para estar. Há momentos de crise na família que não adianta, momento de provas, que não adianta você sair do seu lugar, ir para outra terra, ir não sei para onde, que não vai adiantar. Todos nós passamos por crises e algumas delas avassaladoras, como foi aqui a família de Orfa, uma família de Ruth, como a família de Noemi, de Malom e Quilion, e eles não permaneceram no lugar que era para permanecer. Se você está passando por crise nesses dias, permaneça no lugar onde Deus te colocou e aguarda que essa tempestade vai passar. Não saia por aí desembestado sem saber para onde vai e nem o que fazer. Aguarda, o momento de Deus vai acontecer na sua vida. Também não pense em separar e largar sua esposa ou seu marido ou seus filhos. Suporta, pede a Deus direção, criatividade e Ele te dará. Amém? Vamos lá. A família cuida da saúde de seus membros. Jairo se preocupou com a saúde da sua filha. Lembra de Jairo, o oficial da sinagoga? Lembra-se também de Marta e Maria, a família de Betânia? Jesus amava aquela família. Jesus ama a família. E esses 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria, eram amigos de Jesus. E aquela casa era uma casa que recebia Jesus. E a nossa casa deve estar de portas abertas para Jesus. E ele deve ser, não um convidado, mas o morador principal desta casa. As famílias, ela tem um papel importante para a sociedade. Mas uma família que não tem Deus, Cristo, Jesus dentro dela, é uma família que vai trazer problemas para a sociedade. Muitos filhos ou componentes da família nascem com doenças genéticas ou hereditárias. Eles não são culpados de ficarem doentes. Não. Uma família, ela permanece unida. Às vezes vem um filho
que não vem perfeito, ele vem com algum problema congênito, ele vem com algum defeito de fabricação, algum problema genético, mas não é motivo para, geralmente o homem tem esse papel de não querer receber o filho ou a filha. Eu já tive alguns aconselhamentos com casais que tiveram filhos autistas e souberam que era autista e tiveram uma grande rejeição com a criança. Eu quero dizer para você, pai ou mãe, que sabe que vai ter um filho autista ou que já diagnosticou que ele é autista. Ele não é uma pessoa doente, ele é uma pessoa diferente, com percepção de mundo diferente, com uma maneira própria de viver. Meu neto é autista, mas isso só me fez amá-lo mais e mais. Mas eu já vi casos de pais, principalmente homens, que ao saberem que vai ter um filho especial, eles tendem a abandonar a mulher, ou sabem que seu filho é especial, eles tendem a deixar a mulher sozinha com a carga. Isso não é justo. Isso não é papel de um servo de Deus. Isso não é papel de um homem. Esse filho veio para você, ele tem algum propósito na vida deste casal. E você deve buscar e entender qual é esse propósito. Porque ninguém pede para nascer doente. E ninguém pede nem para nascer. Se ele veio ao mundo, ele veio com um propósito. E às vezes o propósito é maior do que nós podemos entender. Agora, um casal, uma família, ela permanece unida, até mesmo nessas dificuldades, que às vezes é difícil entender os mistérios de Deus. E tem muita coisa que nós não entendemos. E nós só vamos saber na eternidade. E talvez nem na eternidade nós saberemos. Contudo, eu devo viver o meu propósito para o qual Deus me deu. Se eu decidir formar uma família, amar uma mulher, eu devo agora ir até o fim com essa mulher. Amém? Então vamos lá. Os cuidados com a saúde mental. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Precisam compreender que tudo pode suceder ao justo, ao ímpio, ao bom e ao mal. Nem sempre o Estado segue acompanhar e consegue fazer tratamentos regulares e adequados a quem tem autismo ou síndrome de Down ou neurodiversidade. Isso é verdade. Eu tenho muitos amigos que têm filhos que têm algum desses problemas, síndrome de Down, neurodiversidade, e às vezes o Estado não dá conta de dar o suporte necessário. Mas eu, pai, eu, mãe, devo buscar todos os meios e recursos, enquanto vivo, para agregar esta pessoa no meu seio familiar, cuidar dela. A saúde mental da família, ela deve ser sempre cuidada e observada. E a Bíblia recomenda aos pais a não aborrecerem seus filhos. Ou seja, não é simplesmente aborrecer no sentido comum que nós temos, mas no sentido de pressionar, trazer sobre os filhos uma carga que eles não dão conta de suportar, explorar os filhos. Existem pais que exploram seus filhos, mães que querem viver a vida das suas filhas, pais que querem viver a juventude dos seus filhos, pais e mães que colocam cargas pesadíssimas de cobrança em cima dos filhos por resultados. É para ser médico, é para ser isso, é para ser aquilo. E aí o filho, por obediência, se entrega aos mais exaustivos trabalhos de estudo para alcançar e não
e não aborrecer seus pais. E muitos saem dessas temporadas ou de anos e anos de estudo abatido, sem motivação para viver, pelas intensas cobranças dos pais. Ora, ter um filho médico é muito bom, ter um filho astronauta, piloto de avião, de helicóptero, um filho que viajou a galáxia, foi no sol, deu a volta na lua, é muito bom ter um filho assim. Mas é muito bom ter um filho que me ama. É muito bom ter um filho que cuida de mim. É muito bom ter um filho que vai comigo para a igreja, vai ao shopping comigo, ter um filho que conversa comigo. É muito bom ter um filho que dirige o meu carro. É muito bom ter um filho que não diz a casa do meu pai, mas diz a nossa casa. É muito bom ter um filho que é simplesmente um trabalhador comum, um filho de Deus como muito, e não tem problema nenhum uma pessoa querer ser comum nesse mundo. Não existe problema nenhum nisso. Eu não vou deixar de amar meu filho por isso. Mas muitos pais colocam fardos pesadíssimos nos seus filhos por resultados e acabam deixando constrangido ou simplesmente deprimido. Vamos andando? Cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros de nossa família, porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos os sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos, cuidar do bem-estar deles espiritualmente. Agora, existem alguns problemas em relação à vida espiritual que muitos pais não orienta ou não apoia a vida dos seus filhos na igreja. Eu conheço muitos pais que são um verdadeiro entrave na vida dos filhos em relação à igreja. É um ciúme, é um zelo, é um cuidado, é uma proibição sem fim. E tudo isso causa só desânimo no jovem. Eu devo incentivar meu filho ao trabalho, ao estudo, porém, eu preciso motivar e incentivá-lo a ir à igreja. E uma das coisas que desmotiva o jovem a ir na igreja é quando os pais se reúnem para falar mal do seu pastor. Os pais, quando falam mal do seu pastor, da sua pastora, na presença dos seus filhos, eles estão desmotivando seus filhos. Eu tenho 43 anos que sirvo a Jesus e cheguei numa igreja. Eu já vi muita coisa, mas eu nunca me reuni para tratar de um assunto da igreja na frente dos meus filhos enquanto pequenos. Eu sempre tratei de assuntos dentro do meu quarto com a minha esposa. Para quê? Para preservar a espiritualidade dos meus filhos e o desejo deles servir a Deus e ir à igreja. Portanto, eu devo entender que a igreja e a família devem andar de mão dadas. Mas quando a família se revolta com a igreja, eles vão trazer dificuldade de relacionamento até mesmo na sociedade. Eu, quanto família, devo preservar-me de alguns problemas que igrejas normalmente têm. Mas eu não devo abandonar a igreja. Eu devo congregar e servir a Deus. Porque Jesus ama famílias,
Jesus formou a família para redimir este homem, trazer felicidade a esse homem até que ele volte. Ter uma família é a melhor coisa do mundo. Ter um lar é muito melhor. Ser feliz em família é inigualável. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito neste mundo enquanto servos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a vitória e paz e prosperidade. Shalom para você e para a sua família. Não se esqueça de compartilhar. Se possível, se inscreva no canal. Ajuda dando uma força aí, tá bom? Para nós irmos mais longe, bem mais longe, levando essa palavra. Um grande abraço, que Deus te abençoe.